Bom pessoal, então nós vamos aqui comentar mais uma questão do Enem no SEJA, né? Uma questão de atividade enzimática. Eu coloquei aqui porque nós resolveremos ainda outras questões, né, que retratam aí a atividade das enzimas, né? Esse tipo de proteína especial, né, que sempre costuma aparecer nas provas. E aí nós vamos ter aqui uma questão do Enem 2015, né? Uma questão que foi trabalhado em nossas aulas, né, nossos aulões do Enem no SEJA 2016, né, embora a questão aqui seja do Enem 2015, né, então é uma questão ainda fresca, né, do último Enem. Então vamos aí à questão. A questão diz o seguinte: uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e após ser purificada foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Tubo 1 foi colocado carne, tubo 2 colocado macarrão e no tubo 3 foi colocado banha. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico, e o pH da solução baixou, né? Claro, quanto mais baixo o pH, maior o grau de acidez. Então foi colocado ácido clorídrico nos 3 tubos, o pH da solução baixou para um valor próximo a 2, olha aí, ficou muito ácido meio. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas a uma temperatura de 37 graus, ou seja, se manteve uma temperatura aí constante e, diga-se de passagem, uma temperatura, a gente vai ver, ideal para atividade enzimática. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1, então só no tubo 1, onde eu coloquei carne, nós colocamos uma enzima que foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro. E essa enzima foi colocada nos 3 tubos e depois foi colocado ácido. E a digestão aconteceu apenas no tubo 1, onde tinha carne. Então nós já podemos entender aqui algumas coisas, né? Que a temperatura era ideal e que essa enzima atua no meio que ácido. E que ela digere carne. Ela ajuda, né, na digestão da carne. Então a pergunta é, de qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? Será que essa enzima veio do fígado? Letra B, do pâncreas. Letra C, do estômago. Letra D, da vesícula biliar. Ou letra E, do intestino delgado? E aí nós vamos aqui retomar alguns conceitos, né, necessários para a compreensão dessa questão. Ok? Vamos lá. Vamos aqui revisar, pessoal, algumas coisas, né, que estão dentro dos conteúdos contemplados pela bioquímica celular, especificamente, é claro, proteínas e enzimas. Então aqui nós temos alguns desenhos que mostram, né, a estrutura das proteínas. Então, na verdade, o que é que seria uma proteína? A proteína, pessoal, seria uma associação de outras moléculas, né? No caso, estão vendo essas bolinhas aqui, cada bolinha dessa representa um aminoácido. Então, a união de aminoácidos constitui a proteína. E aqui ela está representada em 4 formas para mostrar que a proteína ela tem sua estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Mas enfim, lembrar sempre, proteínas é um composto orgânico, né, formado por aminoácidos, certo? 2 ou dezenas ou centenas ou milhares de aminoácidos. E vamos lembrar que as enzimas elas são um tipo especial de proteína. Toda enzima é uma proteína, embora nem toda proteína seja uma enzima. Então vamos ficar logo ligado, falou de enzima, apareceu enzima na prova, se lembrar logo de proteína, tá? O que é que a gente pode relembrar mais aqui? Aqui nós temos aqui uma animação simples mostrando o papel da enzima. Essa proteína, que é uma proteína especial, uma proteína, pessoal, que está aí, no caso, nos seres vivos, né, permitindo a realização, né, do número aí indefinido de reações químicas necessário, né, à vida, né? Ou as enzimas participam da realização de algumas reações químicas, ou elas facilitam, ou elas aceleram. Então vamos entender que essa estrutura que eu estou mostrando é a enzima, e ela vai agir sobre uma coisa que nós chamamos de substrato. Então aqui vai voltar a enzima, toda enzima age sobre o substrato. Agora, a enzima age sobre um substrato, né, numa lógica, alguns costumam dizer que é no modelo chave-fechadura, ou seja, para cada fechadura tem sua chave. Então uma enzima ela é específica para um determinado substrato. Estão vendo aqui que essa enzima ela age sobre esse substrato. E no final do processo, o que era uma única coisa passam a ser 2 coisas diferentes. Estão vendo aqui que seriam os produtos
né, dessa reação facilitada aí pela enzima. Então, basicamente, todas as reações químicas que acontecem nos seres vivos, elas acontecem dentro de uma precisão graças ao trabalho das enzimas. Então, veja a importância, né, desse tipo especial de proteína chamada de enzima. O que é que temos mais aqui sobre as enzimas? Então, perceba que aqui é algo que a gente precisa compreender, relacionar a atividade das enzimas com o pH, né, o potencial hidrogeniônico. Né? Na biologia nós vamos lembrar, né, de pH, vamos lembrar de meios que são ácidos, que são básicos ou alcalinos ou que são neutro. O neutro, relembrando aí, está em torno do pH número 7. Passou de 7, aumentou o pH, o meio vai se tornando básico ou alcalino. O potencial, o pH ficando abaixo de 7, diminuindo o pH, nós estaremos aumentando a acidez do meio. Tá ok? Como que a gente pode inferir aqui? Vamos supor que essa bolinha seja a enzima, e aí vamos ver qual é a influência do pH na enzima, porque perceba que esses valores aqui indicam, pessoal, a atividade, digamos, a velocidade, a intensidade da ação da enzima. Quanto mais essa bolinha subir para cá, quer dizer que mais a enzima vai trabalhar, mais intensa, mais rápida vai ser a sua atividade. E o que é que isso tem a ver com o pH? Perceba que à medida que essa enzima, à medida que o pH ele vai, pessoal, nesse caso, né, nós estamos iniciando uma enzima num pH ácido. À medida que o pH vai subindo, a atividade da enzima ela vai aumentando. Só que perceba que tem um ponto. Passando desse ponto, se o pH continuar aumentando, a atividade da enzima vai caindo. Percebam aí, né, ó, voltando aqui. Aqui nós vamos iniciar a atividade da enzima no pH ácido, pH baixo, e o pH ele vai aumentando. E à medida que o pH vai aumentando, a atividade da enzima vai aumentando também, só que até um certo ponto. Perceba que passou desse pH aqui entre 7 e 8, a atividade da enzima vai diminuindo. O que é que a gente pode concluir? Que toda enzima atua em um pH específico. Por exemplo, essa enzima aqui que nós estamos mostrando, o pH ideal dela está entre 7 e 8. Porque se o pH, perceba que se ela atuar no pH diferente desse intervalo aqui entre 7 e 8, a atividade dela vai diminuindo. Se aumentar o pH para além desse intervalo aqui, a atividade dela também vai diminuindo. Então, uma enzima atua num pH específico. Tirou ela desse pH, certamente ela não vai atuar ou vai atuar mais lentamente. A atividade da enzima também, pessoal, influenciada pela temperatura, não vamos esquecer. E aí, inclusive, aqui já está mostrando uma setinha. Essa setinha estaria dizendo que essa temperatura está justamente parecida com o que a questão falou, aproximadamente em torno de 37 graus Celsius. E aqui a atividade da enzima. À medida que a enzima vai subindo aqui, ó, a atividade dela vai aumentando. Então, vamos trazer aqui novamente uma enzima. E perceba que à medida que a temperatura da enzima vai subindo, a atividade dela também vai subindo. Só que perceba que até um certo ponto, né? Se a temperatura continuar subindo, a atividade da enzima cai. Então perceba que a atividade dessa enzima, à medida que a temperatura vai aumentando nessa direção. Então à medida que a enzima, a temperatura vai aumentando, a atividade da enzima vai subindo, subindo até um certo ponto. Aproximadamente aqui seria a temperatura ideal para essa enzima atuar. Se a temperatura continuar subindo, pessoal, o que é que aconteceu com a atividade da enzima? Declinou, caiu até parar. Então, toda a enzima também precisa de uma temperatura que nós chamamos de temperatura ideal para ela poder agir. No geral, todas as enzimas, em relação à temperatura, elas agem numa temperatura ideal em torno de 36, 37 graus Celsius, ok? Abaixo disso, abaixo dessa temperatura, ó, a atividade dela cai, e acima dessa temperatura, a atividade também dela cai, porque as enzimas, inclusive, poderão ser desnaturadas, né? Perder as suas configurações químicas e deixar de funcionar. Essa questão, pessoal, exige que, para além da gente se lembrar um pouco do que são as enzimas, nessas proteínas especiais, ela está trazendo aí relação com o sistema digestório. Embora o sistema digestório de um cachorro é um mamífero.
Então eu vou apresentar aqui o sistema digestório humano, né, que também é de um mamífero, para a gente poder colher pistas para encontrar a resposta da questão. Aqui nós temos a boca. O pH da boca, pessoal, é um pH neutro, aproximadamente aí próximo de 7, pH neutro. Tanto é que, como eu costumo dizer, ninguém beija numa boca e vai sentir algo queimando, corroendo, né, a sua boca, né? Se assim fosse, a Maria não teria nem beijo na face da terra. Então, a gente percebe que o pH da boca é um pH neutro, e a boca tem enzimas. Então vamos lembrar disso. A boca, o pH é neutro. Se na minha boca, que eu sou mamífero, o pH é neutro, na boca do cachorro também o pH lá é neutro, ok? Então as enzimas para atuarem aqui na boca, elas só atuam aqui porque atuam no pH neutro. Se eu tirar elas da boca, elas não vão conseguir atuar porque elas vão sair do seu pH ideal. Na boca, por exemplo, tem uma enzima muito importante que é a amilase salivar ou pitialina. E aí essa amilase salivar, o nome já está dizendo, a amilase é uma enzima que atua sobre o amido. Então na hora que eu coloco algum alimento rico em amido, né, por exemplo alguns carboidratos que possuem amido, o amido é uma molécula formada aí por dezenas de centenas e centenas de moléculas de glicose. Aqui uma glicose mais uma, só que essa molécula é imensa, entendeu? Aqui eu estou mostrando só um pedaço para poder explicar. Então olha o que é a amilase salivar, porque é uma enzima presente na nossa saliva. O que é que ela faz? Ela vai quebrar a molécula de amido em moléculas menores formadas por duas glicoses, né, formando uma molécula que nós chamamos de maltose. Então perceba que na boca já se inicia o processo de digestão graças a uma enzima, a amilase salivar. E aí ela já começa a ajudar a quebrar moléculas no processo de digestão. Agora, por exemplo, se a amilase salivar ela atua na boca, ela atua no pH o que? Neutro. Se eu tirar a amilase salivar e levá-la, por exemplo, para esse órgão aqui, estômago, onde o pH é o que? Ácido, a amilase salivar aqui já era. Ela não vai agir, né? O estômago já é um outro meio, possui um outro pH e o pH dele é ácido, né? Próximo do 2, tá? pH muito baixo. Então aqui já de ter outras enzimas e não mais a amilase salivar, enzimas que conseguem atuar no meio ácido. Por exemplo, temos uma enzima que atua no estômago, que é a pepsina. E a pepsina ela só consegue entrar em ação justamente na presença do ácido clorídrico. Porque perceba que quando ele interage com a molécula do pepsinogênio, que seria a enzima inativa, é produzida a enzima, mas ela ainda está inativa, ela reage com o ácido clorídrico, muda a sua conformação química, e aí ela passa a ser considerada uma enzima ativa, a pepsina, que no estômago vai digerir proteínas. Pepsina, peptídeos. Peptídeos, ligação entre aminoácidos, proteínas. Então a pepsina é uma enzima que atua no estômago, atua portanto no pH o que? Ácido, e ela vai digerir proteínas. Beleza? Por exemplo, está aqui, ó, uma molécula de pepsina, uma proteína, chegou no estômago, o que era pepsina vai ser quebrada em moléculas proteicas menores, né? Aqui era uma molécula de pepsina, agora já são outras duas moléculas, né? Aqui seria uma proteína que foi quebrada pela pepsina e já virou proteínas menores, ok? No estômago, pH ácido. Já no intestino, pessoal, o pH é o que? Básico, alcalino. Então, por exemplo, nem a amilase salivar lá da boca conseguiria atuar aqui, porque ela só atua no meio neutro. Nem a pepsina que acabamos de ver no estômago conseguiria atuar aqui, porque a pepsina atua no pH ácido. Aqui já entra em ação outras enzimas, várias outras enzimas, para completar o processo de digestão. E são enzimas que, se atuam aqui, atuam por conta que tem o seu pH ideal, que é um pH básico. E aqui eu queria fazer uma lembrança, uma dessas estruturas aqui acessórias do sistema digestório, no caso vesícula biliar e fígado, porque a questão coloca a vesícula biliar, certo? E aí isso é uma pegadinha, tá? Por que é uma pegadinha? Vesícula biliar não possui enzimas, A vesícula ela armazena a bile produzida no fígado, e a bile armazenada na vesícula biliar, depois ela vai para o intestino delgado, na altura aqui do duodeno, início do intestino. E aí, pessoal, na verdade a bile é uma secreção de cor aqui, ó, como vocês estão vendo, que cena aqui linda,
aqui o canal colédoco, aqui ó, eliminando a bile no intestino. Que coisa linda, né? Isso aqui parece uma obra de arte. Então esse líquido, pessoal, chamado bile, que é armazenado na vesícula biliar e produzido no fígado, não possui enzimas. Não possui. Ele até ajuda no processo da digestão porque ele acaba emulsionando gorduras. E emulsionar gorduras seria no sentido de quebrar um pouco essas gorduras, mas não digeri-las totalmente, porque elas vão ser digeridas sim por enzimas liberadas pelo pâncreas, e aí sim vão, como por exemplo as lipases, vão digerir os lipídios. Mas aqui ó, cuidado com isso, certo? Aqui já vai ser um dos itens que a gente vai eliminar. Vesícula biliar, bile, aqui não existe enzimas, isso é uma pegadinha. E aqui o pâncreas, né? O pâncreas sim, ó, essa glândula aqui que tem função tanto de produzir hormônios como a insulina e o glucagon, mas também produz o suco pancreático e as enzimas digestórias, várias delas assim, por exemplo a lipase. E aí sim, o pâncreas produz enzimas e joga aqui no duodeno, e aí é onde elas vão atuar nesse processo final aí da digestão no intestino. Agora perceba aqui, o intestino, o pH é básico. Se o pâncreas possui enzimas e essas enzimas vão atuar no intestino, é porque elas só atuam também no pH o que? Básico. Tá legal? Ou seja, enzimas do pâncreas não vão atuar no intestino e nem na boca. Enzimas da boca e do estômago jamais vão atuar no intestino, porque o pH é básico. Do estômago, as enzimas dele atuam no pH ácido e da boca no pH neutro. E o pâncreas, as enzimas dele só vão atuar no intestino porque o pH é básico. E aí o que foi que a experiência foi feita? Ó. Pegaram o tubo 1, no tubo 1 colocaram enzimas digestórias, que é isso que nós vamos tentar descobrir de onde é que essas enzimas vieram, de que órgão do sistema digestório do cachorro elas vieram. Vamos se lembrando aí que a gente revisou aí com o ser humano, ok? Então colocaram nesse tubo de ensaio as enzimas, está representado aqui por essa substância aqui que eu coloquei, tá? No primeiro tubo colocaram carne, depois colocaram ácido clorídrico. Veja bem aí, ó, colocaram ácido clorídrico. E aí depois de um certo tempo, o que é que aconteceu? A carne foi digerida. Perceba aqui que eu estou representando por pedacinhos. Então houve reação. Essa enzima aqui conseguiu atuar sobre a carne. E aí pessoal, vamos lembrar alguma coisa. Ouviu falar em carne, viu carne, comeu carne, pensou em carne, sentiu o cheiro de carne, se lembre de proteínas. Se lembre de proteínas. E aí perceba bem. Então essa enzima do tubo 1 é uma enzima que consegue atuar onde? No pH o que? Ácido. E ela conseguiu digerir a carne? Digeriu. E a carne é o que? Proteína. Então ela é uma enzima que digere proteína e é uma enzima que só atua no pH ácido. Tubo 2, o que é que fizeram? Colocaram também a enzima aí no tubo 2 e colocaram o macarrão. Macarrão, vamos se lembrar de massa. E massa é lembrar de que? Carboidratos. Carboidratos. Massa, carboidrato, açúcares. Então colocaram aqui um pedaço de macarrão nesse tubo. Colocaram também aí o que? O ácido clorídrico. E aí o que é que aconteceu? Não houve reação. A enzima não conseguiu digerir o macarrão. Se lembrem também que eu falei, cada enzima age sobre o seu substrato. É como uma chave numa fechadura. Uma chave é feita para uma fechadura. Cada chave tem a sua fechadura. Cada enzima tem o seu substrato. Se o macarrão é carboidrato e ele não foi digerido, então essa enzima não digere carboidrato. Essa enzima não digere massa. Ou então é uma enzima que também não age no pH o que? Ácido, não consegue agir. E no tubo 3, o que é que fizeram? Colocaram a mesma enzima, que nós não sabemos de onde ela é. Colocaram banha, né, lipídio, gordura. Depois colocaram o ácido clorídrico. E o que é que aconteceu depois? Nada. A banha permaneceu banha sem ser digerida. Então essa enzima aqui não digere lipídios, não digere gordura, não digeriu a banha. E ela também não atua no pH o que? Ácido. Então o que é que a gente já pode concluir? Que a enzima, pessoal, da questão é uma enzima que ela consegue atuar no pH ácido e ela consegue digerir o que? Carne, consegue digerir proteínas. Então com essas pistas aqui, vamos aqui um pouco mais para frente ver se
a gente vai já ter as informações necessárias para resolver a questão, e acredito que sim. Então, a enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro. Pessoal, lembrem, essa enzima atua no pH o quê? Ácido. Ácido. Né? Se lembre, no nosso tubo digestório, onde é que o pH é ácido? É na boca? Não, na boca é neutro. É no estômago? É. É no intestino? Não, porque no intestino é básico. Então a gente já sabe que essa enzima só pode ter vindo, não pode ter vindo nem da boca, nem do intestino, só pode ter vindo do estômago do cachorro. Vimos que ela digeriu carne, macarrão ou banha. Digeriu carne. Então ela digere proteínas. E ela consegue atuar no pH o que? Ácido. Então veja bem aí. Né? Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e, após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Tubo 1, carne. Tubo 2, macarrão. Tubo 3, banha. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico e o pH da solução baixou para um valor próximo a 2, parecido com o pHzinho da onde? Do estômago. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas a uma temperatura de 37 graus, temperatura ideal que a gente viu para a enzima atuar. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1, como nós mostramos. Então, de qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? Olha, aqui tem uns itens que, pelo que eu expliquei, é para a gente eliminar de cara. Seria o fígado? Não. Vimos, pessoal, que o fígado produz a bile, que vai lá para a vesícula biliar. Na bile eu falei que tinha ou que não tinha enzimas? Não tinha. Então já dá para a gente eliminar, tá? O fígado. Seria o pâncreas? Não, porque vimos que as enzimas do pâncreas vão para o intestino. E no intestino elas atuam no pH o quê? Básico. E a enzima que funcionou aqui, que digeriu a carne no tubo 1, atua no pH o quê? Ácido. Morreu o intestino. Poderia ser vesícula biliar? Não. Vimos que a vesícula biliar apenas armazena a bile que vem do fígado. E essa bile, a secreção biliar, não possui enzima nenhuma. Então, de cara, já era para a gente ter matado a letra A e a letra D. Será que essa enzima foi tirada do intestino delgado do cachorro? Vimos que não. No intestino delgado, ele recebe enzimas do pâncreas. E as enzimas do pâncreas atuam no intestino porque atuam no pH básico. E aqui a enzima que atuou e funcionou digerindo a carne atua no pH o que? Ácido. Por isso, realmente, a resposta é letra C. Essa enzima só pode ter saído do estômago do cachorro, porque ela é uma enzima que digere proteínas, o que a pepsina que nós mostramos no estômago faz, e é uma enzima que atua no pH o que, pessoal? Ácido. Entendido? Então, a resposta dessa questão é a letra C de casa.